nossa atividade avaliativa. Como tinha dito para vocês, tinha 4 questõezinhas. Essas 4 questões, basicamente, elas contemplavam. Primeira questão, uma questãozinha de comando for, onde essa questãozinha de comando for, a ideia era você fazer alguma função e chamar várias vezes essa funçãozinha. Depois nós tínhamos uma questão de série matemática. Essa questão de série matemática, o objetivo dela era você calcular até que a precisão dela ficasse com 5 casas decimais, pelo menos. Esse tipo de função você precisa resolver com o comando while ou do while. Esse era o objetivo. A terceira questão era uma questão de vetor, e o vetor vinha a ser preenchido com recursos, uma função de uma equação matemática. A nossa última questão, sorteio, numa faixa determinada. A primeira coisa que eu vou fazer, né, eu sempre procuro botar uma tirinha inteligente. Essa tirinha, a primeira vez que eu vi, ela estava em inglês. A professora dizia assim, nice try, bela tentativa. E a lousa aqui também, a letrinha aqui, quando você via, era realmente uma letrinha como se fosse da lousa. Alguém traduziu aqui para o português a tirinha, né? Estava procurando nos meus arquivos a tirinha original em inglês, né, para a gente brincar um pouquinho, mas foi o desenho que achei, claro, vou aproveitar. Então, o que será que faz essa tirinha? E o que será que a professora está olhando com essa cara animadíssima para esse garoto com um pedacinho de giz? E é o castigo dele escrever algumas vezes na lousa o que ele não devia fazer. Então, se nós olharmos ali, a mensagem está dizendo assim, eu não jogarei avião de papel na sala de aula. Então eu peguei, copiei aqui exatamente o texto, e olha só qual que é a ideia, né? A frase seria repetida 500 vezes, né? Essa é a grande charada aí da brincadeirinha, né? Isso aqui é em C, não em C++, né? E em C++ ela ficaria desse jeito. Em vez de ter lá um printf, em vez de você ter stdio, né? Em vez de C, que eu estou com a C++, aí a string, e em vez de printf, esse out. Mas a ideia é literalmente não escrever, não fazer o castigo dele, né? Muito bem, então vamos entender o enunciado. Dado um valor R de um círculo, declare e defina uma única função, ou seja, função do tipo void, para calcular a área S, que é a área, né? πr ao quadrado, e o perímetro P desse círculo. Essa função deve ser detalhada com um protótipo. Então, eu vou fazer a função simples, depois a gente faz o protótipo, certo? Ou seja, eu vou ter o S e o P como respostas, e o R como dado de entrada. Então, basicamente, o protótipo vai vir aqui em cima, né? Então, vamos chamar void, círculo, e aí o que eu vou ter? Eu vou ter como entrada double, o R, que é o nosso raio, e como saída, eu vou ter que usar passagem de parâmetro por valor. Então, double, E comercial, S, vírgula, double, E comercial, perímetro, tá? Isso aqui é o nosso protótipo. Tá? Por que eu estou fazendo isso? O protótipo eu estou dizendo para a função, para o programa, que em algum lugar vai existir uma função chamada void, uma função chamada círculo, que é do tipo void, e tem esses parâmetros de entrada. Ok? Então, tanto aqui, como esse meu programa aqui, eu teria que botar a minha função void. Certo? Então, nos dois aqui eu teria a função void. E eu tenho que programar a função void embaixo. Então, a gente copia o mesmo nome, só que agora, presta atenção, pessoal, tem que apagar o ponto e vírgula. Ali em cima, o protótipo é uma declaração. Aqui embaixo já é a função. Aí eu abro e fecho parênteses, certo? E eu vou dizer o que vai fazer. Então, basicamente, uma das perguntas, uma das contas vai ser o quê? O cálculo da superfície. A outra vai ser o cálculo do perímetro, certo? E quais são as fórmulas tão complicadas da superfície do perímetro? πr ao quadrado e 2πr. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui, π
na biblioteca mete m underline p vezes r ao quadrado. Você pode fazer se quiser r vezes r, r vezes r, ou se você quiser, você pode botar pou e 2πr, é o perímetro, né? 2πr, certo? Lembrando que é do tipo double, né? Então 2 vezes m underline p vezes o rzinho, tá? E com isso nós concluímos nossa super, mega, hiper complicada função. Olha aí, ela simplesmente está aqui. Ele faz a conta, mas não tem return? Não, não tem return, ela é do tipo void. Mas como é que ele devolve? É porque eu estou calculando na variável que vai ser depositada aqui. Então, eu posso fazer aqui ou posso fazer aqui, né? No final do meu programinha aqui, eu venho e coloco a função, tá bom? Então, a primeira parte do enunciado está feita. Ah, como é que eu testo para ver se está bem? Bom, não tem nada demais. Se eu chamar aqui e rodar o programa, ele vai fazer, parece que você não fez nada. Tá bom, vamos ver aqui. Ele compilou e ele vai mostrar a mensagem simplesmente fim de programa, né? Porque ele está verificando se tem algum erro em algumas das linhas, mas você não pediu para fazer nada, então ele simplesmente mostra aqui o fim de programa. Mesma coisa aqui no compilador online, se eu fizer, não tem nada aqui, tá? Por exemplo, vou botar até uma mensagem aqui só para mostrar que eu estou fazendo alguma mensagem aqui, ó. Por exemplo, vamos dizer que eu coloque aqui assim, ó, Shout, início do programa. Só para a gente fazer uma brincadeirinha rápida aqui. Mandei rodar, ele compila, e olha o que ele fez. Início do programa, fim do programa. Por quê? Porque na main eu não chamei nada. Na main eu não chamei nada, ok? Muito bem, então agora vamos para a segunda parte do nosso enunciado. Primeira parte que era tudo isso aqui, ó, dado o valor para essa função deve ser um protótipo no seu tipo essencial, está feita. Tá? Essa é a primeira parte do exercício. Por que eu digo não ter essencial? Porque ela é uma função que está sendo usada para fazer um cálculo interno. Então, a entrada de dados é pelas variáveis, pela variável R, e a saída dessas variáveis que vão funcionar de saída. Por isso não tem essencial. Agora, em seguida, indique a chamada dessa função no programa int_main, ou seja, na função int_main, essa função aqui, que é a principal. E o que ele está dizendo? Para calcular os dados de n círculos. Então, veja, eu vou perguntar quantos círculos eu vou querer fazer e depois eu vou, literalmente, perguntar no meio de cada rodada quais são os círculos que a gente vai desenvolver. Tá? Então, vamos voltar aqui. Né? Então, agora, o que nós queremos agora? Nós queremos preparar para a segunda parte, ou seja, em seguida indique a chamada dessa função, ou seja, daqui para frente. Né? E é para utilizar o conceito de passagem à função. Então, basicamente, né, agora é essa parte do enunciado. Né? Indicar a chamada dessa função no programa main para calcular os dados de n círculos. E, basicamente, esse cálculo, né, eu estou pedindo o comando for. Né? Aí eu vou criar as variáveis para o comando for. Int, o i para ser uma variável e o m. Essas são variáveis para fazer o controle do loop. E além dessas variáveis, que variáveis eu vou precisar também? Eu preciso das variáveis para receber o raio, a área e o perímetro, né? E essas são do tipo double. Então, double, eu vou chamar assim, raio, área, de perímetro, tá? Aí eu vou dar uma seguinte mensagem, cout, quantos círculos? Não coloco acento, eu não estou colocando acento em programação e nada, não coloco, né? Porque tem compilador, né? Esse compilador aceita, né? Vai ser compilador que não aceita, tá? Quando tiver acentuação, tá? Tem aí o N. Esse é o número de círculos, certo? E agora tudo que eu vou fazer vai estar dentro desse for aqui, ó. Tá? Vai ser um for aqui para mim, que vai me dizer
tudo que eu vou fazer vai estar dentro desse for, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Imagine que cada vez que a gente for fazer a atividade, vai ser por um programinha, por uma variável específica. Então, eu posso falar assim, né? Primeiro eu vou fazer a contagem aqui, ó. I valendo de 1, I menor igual a N, I mais é a mesma coisa que I igual a I mais 1, certo? Faltou mais, certo? Muito bem. Quem quiser pode testar o programa nesse estágio aqui, não vai fazer nada aqui dentro, só para a gente ver o teste aqui. Por exemplo, eu vou dizer assim, uma mensagem aqui, Cout, círculo, ou melhor, vou até fazer diferente aqui. Vou colocar aqui, I. Eu acho que a gente pode se dar o luxo de botar a bolinha aqui. Primeiro círculo, segundo círculo, terceiro círculo, tal. Vou botar aqui 2 pontos aqui, né? E eu vou colocar aqui um endline, tá certo? O que eu estou fazendo aqui? Vamos rodar o programa e vocês vão entender, né? Basicamente, ó, quantos círculos? São 5 círculos, certo? Ele vai falar, primeiro círculo, segundo círculo, ou seja, para cada círculo ele vai botar um enunciado perguntando e a gente vai responder, certo? Então, isso, esse foi o objetivo do meu programinha aqui, tá? Então, vamos continuar aqui a nossa explicação. Né? Então, o que eu faço em cada programa? Entrada, processamento e saída. Então, eu vou dizer assim, Cout, raio. Perguntando aqui o raio, certo? E, sim, aí a gente vai pedir o raio da vez. Okay? E agora, pessoal, eu quero calcular tudo em função do raio, mas eu já tenho a função círculo aqui em cima, né? A minha função ela já faz as contas para mim aqui, né? Só que, ó, ele entra o raio e depois eu tenho a área e o perímetro. Então, olha que legal. Eu venho aqui simplesmente fazer assim, ó. Vou escrever aqui. Raio, área e perímetro. Tá? A função já vai fazer tudo. E qual é o meu papel agora? Meu papel agora é exibir o resultado. Cout, área igual Cout, perímetro igual perímetro. E aí eu tenho aqui endline. Só que é o seguinte, para ele não ficar um texto colado com outro, eu vou colocar 2 endlines, tá? Ok, pessoal? Então, basicamente, vamos entender o que eu fiz aqui no meu programa, né? Chamei Biblioteca Médica, fiz um protótipo, aí aqui embaixo eu fiz a função, certo? E aqui, o que eu fiz? Eu fiz o corpo do programa, onde eu criei as variáveis de trabalho do meu programa principal. A primeira pergunta que eu tenho é quantos valores, quantos raios vamos calcular, e aí depois ele tem um looping, e aí eu vou ver o resultado, tá? Se tudo der certo, né, nós vamos ter o nosso programa rodando direitinho. Então vamos subir aqui um pouquinho aí. Quantos círculos? Por exemplo, 5 círculos. Tá? Primeiro círculo, o raio do primeiro círculo. Vamos supor 1, que é o mais fácil para testar, que é o número π, a gente vê, beleza. Segundo círculo, né, então vamos supor raio 2,5. Né? Aí ele fez. Terceiro círculo, 8. Quarto círculo, 0,75. E o quinto círculo, por exemplo, 9. Né? Aí ele fez o cálculo e fim do programa. Tá bom? Funcionou direitinho. Obviamente, tem que funcionar do mesmo jeito. Tem que funcionar do mesmo jeito aqui na minha
no meu compilador que eu tenho aqui. Então agora basta a gente copiar main, né? Porque o resto já está tudo feito aqui, né? Se não me engano, está tudo feito aqui, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou chegar aqui, ó. Vou copiar a main, vou substituir a main aqui, que eu tenho aqui, né? Pronto. E vamos, como eu já rodei uma vez, a gente recomenda às vezes fazer um rebuild workspace, tá? E refaz tudo, né? Salva em cima dos outros arquivos. Se quisermos ver aqui o programa como um todo, acho que agora dá para ver legal, aqui tudo aqui assim, né? Em todo o programa aqui, fica pequenininho, mas dá para a gente ver a tela toda. Vamos rodar, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou encolher essa tela um pouquinho, a gente ficar aqui do lado, aqui fácil, a gente ver aqui, ó. Quantos ciclos, né? Vamos aumentar aqui um pouquinho só para a gente. Aí você vê o ambiente aqui, vê com a imagem, certo? Quantos ciclos? Por exemplo, só para a gente ficar bonitinho na tela, 2, né? Ah, olha só, isso era o que eu queria ver aqui. Então, o caracterzinho, por isso que eu falei, às vezes a acentuação, ó, eu deixei, né, a bolinha aqui, né, e ele se perdeu. Então, para não dar confusão, eu vou botar um parênteses aqui, tá? Basicamente é isso. Mas ele fez, você viu o que ele fez? Ele fez workspace, ok, beleza. Vamos botar aqui para o lado aqui, né? E aí vamos refazer aqui só para ficar bonitinho aqui. E até fazer uma imagem depois desse carinha aqui, né? Então, vamos lá. Então eu vou rodar. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que fica legal assim, né? Quantos círculos? Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero 3 círculos, tá? Primeiro círculo, raio 1, vou dar o número π. Segundo círculo, raio 2,25. Terceiro círculo, vamos por raio 0,75. Ele fez aqui todos os exercícios aí. Então, deixa eu ver se ficou bonitinho assim. Assim ficou legal, né? Então, agora eu vou partir para a segunda questão da nossa atividade avaliativa. Então, olha só o que ele está falando. Elaborar um programa em C++ que chame uma função do usuário para calcular e retornar o valor da série X, fornecida abaixo. Adote como critério de cálculo a soma das parcelas superiores a 10,5. Perdão, a 10 a menos 5. Tá? Pede-se usar comando while do while e pede-se declarar e definir essa função. No programa principal deve ser indicada a chamada. Ou seja, aqui o exercício está pedindo que seja feita uma série, tá? Uma série, mas em forma de função. E depois se chama função. Elaborar um programa que chame uma função. Então esse cara aqui, assim que fez no anterior, vai ser uma função de usuário para calcular e retornar. Retornar, ou seja, tem return, tá? O valor da série. Ou seja, então vamos imaginar o seguinte, o x vai ser entrada e o y uma saída, né? Na verdade, ele não é o y propriamente dito. Então, aí depois a gente vai desenvolver a série. Então, eu vou inverter. Eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro criar a estrutura onde vai o programa e depois eu faço a série, que a série é mais complicadinha, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, ele está dizendo o seguinte, olha, eu tenho assim, vai retornar double, o nome é série, tá? E vai entrar um x, double x. Por exemplo, eu já vou fazer em forma de protótipo, tá aqui, né? E aí eu vou copiar esse cabeçalho aqui, sem um ponto e vírgula, para colocar lá embaixo no programa. Foi demais. Então, copiar, estou vindo aqui, ó, colocando aqui. Aí eu vou abrir e fechar a chave, certo? Então, eu aqui nesse momento, essa é a estrutura do meu programa. Para ver se está funcionando legal, eu vou fazer assim, ó. Eu vou criar aqui, ó, double y, certo? E eu vou dizer que o y aqui, só para a gente brincar, y igual a 0. E vou mandar return y. Só para fazer, na verdade, posso até botar 0.0 aqui, isso aqui que é double, né? Só para a gente ilustrar que está funcionando, tá? E aqui eu vou fazer o corpo do programa. E, obviamente, do jeito que eu estou fazendo, para qualquer valor
para qualquer valor, a gente vai ter o resultado zero, porque essa função está dando zero. Depois a gente vai substituir essa mensagem aí, né? Eu vou criar as variáveis, né? Então, por exemplo, o que são as variáveis de entrada da nossa série? Né? O x, né? E basicamente ele vai me devolver uma resposta. Então, se você pensar em termos de ambiente, ó, o x entra aqui n vezes, tá? E ele, no começo, ele é inicializado com e elevado a x, raiz cúbica, né? Raiz cúbica de x, certo? Depois ele vem nesse momento aí, e aí a gente tem um cálculo aí. Lembrando que raiz cúbica, né? Nós podemos fazer de duas maneiras. Eu posso fazer potência de 1 sobre 3, né? X elevado a 1/3, e CBRT, né? Que é uma funçãozinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui tá bom? Eu vou fazer só para caracterizar que o x aí é diferente do outro x, né? Vou chamar de xão. E o y, vou chamar de y, tá? Mas depois a gente vê, de fato, o resultado. E aí eu vou falar o seguinte, eu vou perguntar assim, Cout x, ok? Estou perguntando por de x, e aí eu venho em x. Aí, como vai ser a nossa resposta? Y igual série de x. É isso que ele vai fazer, tá? Posso até, para caracterizar a entrada, precisamente, vamos fazer assim, tá? Fazer isso, a função série que a gente está fazendo, tá? E a saída, a resposta, vai ser algo do tipo assim, Cout y igual y. Em essência, né, o programa principal é isso, tá? A main é isso aqui. Toda a resolução que a gente vai fazer vai estar dentro da série. Ok? Então, se a gente testar esse corpo de programa, né, não importa qual seja o valor, porque a nossa série sempre devolve zero. Se eu botar aqui, lá, qualquer número que eu ponho aí, ele vai devolver zero. Tá? Por quê? Porque eu coloquei zero. Uma resposta aqui. Bom, então, essa primeira parte, que seria, na verdade, o final do exercício, pede-se declarar essa função. No programa principal deve ser indicada a chamada dessa função. Tá? Então, eu comecei pelo fim. Agora, acabei de fazer essa parte do exercício aí. Tá bom? Então, agora, eu vou fazer a função. Eu vou fazer o que vem nesse cara aqui. Certo? O que vem nessa parte aqui. Então, aqui, quando eu rodei o programa, ele simplesmente devolve zero. Qualquer número que eu ponho aqui, ó, 33, 333, zero. Devolveu zero. Tá? Agora eu vou fazer a função que é o que interessa para a gente. Tá bom? Muito bem. Então, vamos entender a nossa ilustre função. Tá? Então, se nós olharmos aqui, ela, de cara, ela vai começar fazendo o quê? E elevado a x, a função elevada a x é o exp. Então, essa aqui é a tabela de funções, certo? Então, por exemplo, e elevado a x é essa função exp aqui, ó. E elevado a x é essa aqui. Agora, para fazer a raiz cúbica, CBRT é a raiz cúbica. Também podemos usar essa função aqui, tá? Ou a outra alternativa é usar o pol, eu boto x e a potência eu boto 1/3, ou 1.0/3, para ser mais exato. Pronto. Então vamos fazer as duas soluções para a gente ter ela de uma maneira mais didática, né? Então, que primeira coisa que nós temos aqui, que o enunciado diz, é que o nosso y vai ser inicializado com e elevado a x, que é a função exp, e com a raiz cúbica de x. Então, vamos colocar aqui exp de x mais raiz cúbica, como a gente viu agora há pouco, né? Raiz cúbica CBRT, tá? Então, vamos colocar aqui CBRT de x, certo? Podemos testar o nosso exercício
agora, desse jeito, para a gente ver o que ele dá para a gente. Então, por exemplo, se eu colocar o número 27, o que vai acontecer? Ele acha que deu um número todo quebrado. Vamos pegar cúbica elevado, é porque aí ficou um número grande. Vamos botar um número mais simples, vamos botar um número pequenininho. Por exemplo, o número 9. Então, ele dá um resultado aqui, tá? Ele já está calculando, não é mais aquele y igual a zero que eu tinha mencionado agora há pouco para vocês, tá bom? Ah, mas que valor que deu? Né? Botei 9 desse aqui, 8.105,16. Ah, e o jeito que eu sou ensinava, professor? O jeito que eu ensinava era assim, ó. E aí tem uma coisa interessante, ó. Ou x estaria elevando a 1/3, né? Mas se eu colocar 1/3 assim, ele vai dar zero, ele vai levar a zero. Ele vai dar um número e. Quer ver? Eu vou fazer errado de propósito. Vou deixar desse jeito para vocês verem o que vai acontecer, tá? Vamos rodar. Eu tinha colocado no meu mais. Se eu botar 1, né? Ele seria, na verdade, o número neperiano é 2,7, e aqui saiu x elevado a zero é 1, né? Por quê? Porque ele transformou essa divisão em inteiro, e o inteiro de 0,33 é zero, tá? O correto é colocar 1,03.0, tá? Agora ele vai dar certo. Então eu vou ter o número 1, vocês vão ver aqui, eu vou rodar. 1, agora ele vai fazer um número diferente, deu um valor resultado diferente. Eu acho que o número que eu tinha rodado antes era 3, né? O 9, não lembro. Então, ele bateu com o número que eu tinha rodado antes aqui, tá? Então agora sim, agora ele fez a divisão certinha e fez a potência certinha, tá? Agora isso aqui foi a inicialização. Esse pedacinho da minha série aqui foi, na verdade, esse começo aqui, ó, tá? Agora eu tenho que pensar nisso aqui. E se vocês olharem aqui, ó, eu estou aqui, 2, 3, 4, eu posso criar uma variável contadora aí, né? E eu tenho troca de sinal, mais, menos, mais, menos, mais, menos. Então, eu vou ter que pensar aqui em algumas coisas. Eu tenho que fazer a potência aqui em cima, né? E eu tenho que fazer a divisão. E eu tenho que fazer a troca de sinal. E eu vou fazer esse processo acumulativo. Enquanto o resultado, né? Temos algumas alternativas. Essa parcela aqui, que ele vai calcular, for em módulo maior que 10 a menos 5. Tá? Ou eu posso botar E1,05 lá, ele vai entender que é 10 a menos 5. Tá? Então, vamos lá. Eu vou ter que criar algumas variáveis para me ajudar aqui, né? Por exemplo, inteira. Pode fazer já tudo double, né? A gente vai trabalhar com double tudo, né? Deixa eu ver aqui. Posso fazer double direto, que aí não preciso fazer conversão. Então, vamos ver. Double. Eu vou criar uma variável trocadora de sinal. Eu já vou inicializar ela com menos 1.0, tá? E eu também vou criar uma variável contadora. Double. Então, eu vou poder fazer o seguinte, já que no exercício anterior eu usei a variável i, eu vou usar a variável i, só que ela agora vai ser um i do tipo double, né? E vai contar. E ela já vai começar para a gente, pessoal, é 2, que é o valor que ela está aqui. Eu vou botar a CBRT aqui. Vou voltar ao CBRT que achei mais simpático. Aqui a gente tem a função e a gente vai usar o pool daqui a pouco. CBRT e X. Pronto. Vamos tirar aqui. Bonitinho. Tá bom? Vou dar só para. Tá? Muito bem. Então, vamos ver aqui. Eu criei a variável. Eu vou começar com ele valendo 2.0. 2.0. Ok? Muito bem. E aí, como é que eu faço agora? Né? Eu vou ter que fazer um looping. Isso aqui são as inicializações. Eu inicializei o quê? Inicializei esses caras aqui, ó. Aí eu posso fazer com while, ou posso fazer com do while. Eu vou usar o do while, tá? Vocês já vão entender por quê. Porque eu vou fazer o seguinte, ó. O do while vai ser assim, ó. Do, parênteses, tá?
while, aí eu tenho que entender, eu vou precisar de uma variável parcela. Tá? Essa variável parcela, ela vai ser calculada, imagina essa divisão aqui, ó. X elevado a esse valor i, dividido pelo valor i. Tá? Então isso aqui é uma parcela. Quando essa parcela for menor que 10 a menos 5, ele para. Tá? Até lá, ele vai calculando. Então, para que não tenha problema, o que eu vou fazer? Eu vou criar ainda mais uma variável parcela, uma de P. Essa eu não vou atribuir valor porque ela vai ser calculada. Até poderia atribuir um valor inicial para ela. Podemos, vamos calcular já. Qual que é o bendito do valor da variável parcela? Alguém saberia me dizer? Né? É o trocador de sinal vezes x elevado a i dividido por i. É essa a combinação. Tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu posso fazer minha parcela aqui, eu posso fazer fora. Eu já vou fazer ela aqui. Tá? Então, vai ser aqui o trocador de sinal vezes x elevado a i vai ser quem? Ou x vírgula i, certo? Dividido por i. Essa é a minha parcela. Se vocês olharem essa parcelinha aqui, ó, é sempre assim, trocador de sinal, x elevado a i dividido por i. Trocador de sinal, x elevado a i dividido por i. Trocador de sinal, x elevado a i dividido por i, certo? E o que eu tenho que fazer agora? Né? Eu tenho que fazer o seguinte, eu vou calcular o meu y aqui dentro do while da seguinte maneira. Y é igual o y anterior mais a parcela da vez. Espera um pouquinho, antes de fazer uma coisa aqui, eu vou deixar a parcela em pezinho, mas só para ficar bonitinho aqui. Pezinho, tá? Mais a parcela da vez. Tá? E eu vou calcular a próxima parcela. Mas antes disso, eu tenho que fazer assim, ó, trocador de sinal é igual a menos ele. Menos o trocador de sinal. Certo? Então será menos 1, menos 1 fica mais 1, aí depois mais 1. Né? E eu vou somar 1 a variável i. Então, i mais. Ele calcular. E agora eu calculo o trocador de parcela da próxima vez. Perdão, a parcela da próxima vez, que é essa aqui. Tá? E tudo fica em função da parcela. Por isso, o nosso while vai ter que ser verificar a parcela. Enquanto a parcela for maior que 10 a menos 5. Né? E aí, professor, mas como é que eu faço 10 menos 5? Ou 10, menos 5? Poderia ser, né? Se você fizesse uma coisa dessas aí, só para vocês terem uma ideia, é isso que eu ia fazer aquela hora, né? Se eu fizesse aqui assim, só para vocês, só para a gente ilustrar aqui, ó. Ou 10, menos 5. Vou mandar rodar. Olha que ele vai mostrar. Qualquer número que seja, hein? 1E05. Ele já diz para a gente aqui. Eu posso colocar 1E05 direto, certo? Posso colocar isso aqui como potência. Ou eu posso testar. Com esse valor aqui. Ó. Tá? Vamos voltar aqui o y só para não dar problema. Então, o nosso y vai ser aqui quanto? Mas aí tem um problema, né? Enquanto pzinho for maior, né? Se eu colocar simplesmente 1 e, né? Quanto que tinha lá? Para vocês verem. Maiúsculo, isso é a mesma coisa, tá? 1e menos 5, ou menos 0,5, é o seguinte, quando ele for negativo, essa condição já fica falsa. Então, para ter certeza que ele não vai ter problema com o negativo, eu vou pedir
qual que era a função que dá o módulo, né? Módulo, valor absoluto, é o FBS, tá? Então, eu vou vir aqui e botar FABS de P, quanto o módulo de P for maior do que 1 vezes 10 a menos 5. Que eu poderia ter colocado POU 10 a menos 5 aí também, funcionaria do mesmo jeito, tá? Muito bem, pessoal. Então, agora, vamos rodar esse exercício. Ó. A função é essa aqui, tá? E ela está sendo chamada aqui. Então, agora, a série, ela vai calcular, podemos rodar aqui. Para aparecer aqui para a gente aqui, ó. Essa é a série do nosso enunciado, tá bom? Vamos rodar. Por exemplo, x valendo, eu não tenho nenhum valor para teste, tá, pessoal? 0,75, tá? Ele calcula, vai dar esse resultado. Vou rodar de novo, um valor mais alto. Por exemplo, x valendo 0,95. Vamos ver se funciona. Essa série, pelo achou uma escolha. O que aconteceu, né? O que aconteceu? Já entendi o que aconteceu. Ela sempre cresce. Ela não tende. E para ter uma parcela pequenininha, aqui teria que ser um número fatorial, por exemplo, né? E aí sim, aqui fica pequeno bastante. Desse jeito não fica. Só para vocês terem uma ideia, a gente pode até fazer aqui. Né? Agora eu fiquei cabreiro aqui. Só para a gente fazer, vamos fazer um número fatorial aqui. Ela para. Double fatorial. Double N. Tá? Para vocês verem aqui. Eu acho que aqui foi um pequeno. Eles pouparam vocês na hora que eu preparei o enunciado, eu tirei o fatorial. E aí com isso ele não. Vou fazer um fatorial recursivo, tá, pessoal? Double pat double N. Isso. Deixa eu ver. Cadê? Não é isso que eu quero. 20 aqui, se eu quisesse. Deixa eu double mesmo. Fazer recursivo aqui rapidinho, tá? If n menor ou igual a 1, return 1.0. Else, a gente já treina recursivo aqui, ó. Return pat de n vezes n menos 1. Então, acho que agora vai. A gente para mostrar aqui, a série não está lá. Então, por exemplo, aqui o fatorial de 2, né? Tem isso aqui para começar, né? Então, nós mudamos aqui a nossa série. E agora ele funciona. Agora a potência, agora se eu botar um número maior aqui do que 1, 4, por exemplo, tá? Ele não parava aqui porque quando eu preparei o enunciado, eu quis simplificar a vida de vocês, eu tirei o fatorial aqui de baixo, tá? Mas na verdade ele funciona daquele jeito para valores de x menor que zero. Valores de x menor que zero não funciona. Então, e essa alternativa aqui. Ok? Muito bem, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse carinha aqui e jogar lá a minha linha aqui. Então, vamos rodar ele aqui só para
exemplo aqui, salvo, né? Então, um exemplo que eu falei, pegar um número maior. Eu vou colocar aqui para ver se bate. 4, né? Então, vou botar o número 4 aqui, que está compilando. Ele fez aí. E se eu quiser fazer do jeito sem a função fatorial, né? Então, por exemplo, aí eu aqui é uma alternativa, vamos salvar ele aqui, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou só fazer um save as diferente aqui, file, save as, fazer uma funçãozinha mais de main2 aqui, só para, tá? E eu vou fazer do jeito que era o enunciado mesmo, tá? Só pra gente, só que aí eu vou testar, só vou fazer o teste aqui para nossa tela de fatorial, para explicar para vocês, certo? Mas eu vou rebuild ele, né? Fazer rebuild. Aqui. Pronto. E aí eu vou salvar uma tela com ele funcionando aqui, conforme. Só que eu vou colocar, pessoal, 0,95, só para ele dar um resultado aí, tá? Então aqui, fiz ele conforme o enunciado da prova. Tá? Conforme o enunciado da prova. Será que eu consigo deixar aqui melhor? O que diz a questão 3? Dado um vetor que pode armazenar até 200, ou seja, n menor ou igual a 200 elementos do tipo double, pede-se elaborar um programa em C++ para informar e validar o valor de n, onde n é o número de elementos do vetor usando o comando while. Tá? Ou seja, o n não pode ser maior que 200, também não pode ser negativo, né? Não pode ser zero. Tá? Depois, calcular e exibir os n elementos, calcular e exibir os n elementos do vetor, ou seja, n entre 1 e 200, inclusive, através de uma equação, de uma expressão. Então, o vetor em si é esse aí, ó. É 4 vezes cosseno de i menos 5 vezes seno de i. Tá bom? E depois calcular a média dos elementos situados entre o intervalo menos meio e mais meio do vetor. E aí exibir a porcentagem dos elementos negativos do vetor, quer dizer, quantos nesse sorteio, nesse cálculo, são elementos negativos. E, finalmente, calcular e exibir o maior elemento do vetor.
Então, primeiro passo, reservar a memória, né? O que significa reservar a memória? É essa frase aqui, pessoal, ó, onde diz double, onde diz até 200 elementos, né, do tipo double. Tá? Então, vamos criar o nosso vetor. Eu vou dizer o seguinte, ó, double v até 200 posições. O que significa isso? Significa que ele tem da posição v índice 0 até v índice 199. Ok? Então, é isso que a gente tem aí como posições, tá? Essa é a primeira coisa que o nosso roteirinho diz. Agora, quando fala tamanho real é o seguinte. Ele está dizendo o seguinte, ó, informar o valor de n, número de elementos do vetor, usando o comando while, tá? O comando while, o que nós temos aqui, né? Eu vou ter que dizer o seguinte, olha, int n, e eu vou inicializar o n com 0. Por quê? Ele está pedindo que seja usado o while. E aí eu vou falar assim, ó, while n menor do que 1 ou n maior do que 200, certo? E que eu vou fazer nesse caso aí, tá? Enquanto eu tiver o n menor do que 1, 0 é menor do que 1, então ele vai entrar no loop, ou maior do que 200, então até 200 ele aceita, tá? Eu vou perguntar assim, cout quantidade de posições no vetor. Assim, menor que 200, menor ou igual a 200. Certo? Eu estou pedindo, informando que tem que ser menor ou igual a 200. E aí, em n. Tá? Então, basicamente, eu estou fazendo um looping e, se eu não errei, eu posso até já rodar e testar. Aqui, ó. Compilando aqui, ó. De propósito, vou colocar assim, menos 3. Não pode. Ah, tá bom. 500. Não pode. Tá bom. Então, 250. Não pode. Ah, tá pedindo menor que 200. Tá bom. 150. Então, aí ele faz. Ok? Então, essa rotina que eu acabei de criar, né? Esse espacinho daqui, ó, daqui até aqui, é exatamente para fazer isso aqui, ó. Impedir que eu estou vendo o tamanho real da matriz. É o segundo item. É esse item aqui. Ok? Muito bem. Então agora, como é que a gente vai fazer esse cálculo? Eu vou ter que fazer um comando de looping, comando for, que vai de 1 até n, certo? E ele vai fazer esse cálculo para mim nessa posição, tá bom? E é exatamente o preenchimento, no caso do vetor aqui, do vetor ou da matriz, tá? Então agora eu vou precisar incluir aqui uma variável de controle i. Posso criar aqui ou não, vou criar nessa posição, tá? E eu vou precisar fazer o looping para preencher o vetor. Então, for i. Agora presta atenção, o vetor, quando eu crio 200 posições, ele cria do índice 0 até o índice 199. Então, meu i não vai começar de 1, meu i vai começar de 0, tá? I menor que n e mais. E aí eu vou fazer aqui tudo que a gente vai fazer dentro desse espaço aqui. Bom, mas existe mais um detalhe que parece que foi dito no enunciado, né? Olha só. Ele fala assim, calcular e exibir, ou seja, eu tenho que fazer o cálculo e tenho que mostrar. Tá? Então eu vou calcular e vou exibir o elemento. Tá bom? A expressão é essa aqui. Como eu tenho cosseno e seno, eu preciso incluir na minha biblioteca, a linha 2 aqui, a biblioteca CMET, porque a função seno e cosseno, elas estão na biblioteca CMET. E se você não se lembra, eu fechei? Eu acho que eu fechei. Não fechei não, tá aqui. Tá?
nós temos lá várias funçõezinhas, tá? A nossa função cosseno é cos e a nossa função seno é sin. Ok? São as funções que a gente vai usar para calcular a nossa matriz, nosso vetor, né? Então, eu tenho aqui, de 1 até n, eu vou dizer o seguinte, ó. A posição V índice I vai ser igual. O que está dizendo lá no nosso exercício? 4 vezes cosseno de I menos 5 vezes seno de I. Então, seno e cosseno eu vejo aqui, então vai ser 4, posso botar 4.0, né? Vezes cos I menos 5.0 vezes seno e seno, certo? Tudo bem? Então, nessa primeira parte que ele pede para calcular, já fiz. Agora, para exibir. Para exibir, eu tenho que botar um Cout, né? Eu vou colocar aqui um Cout aqui. Eu botei aqui, para separar aqui, uma mensagenzinha no texto dizendo assim, calculando e exibindo os elementos do vetor. Então agora eu calculei. Como é que eu vou exibir? Bom, eu tenho que exibir, né? Como é que eu faço para exibir? Cout. Bom, eu posso fazer o seguinte, eu posso mandar um número aparecer direto, eu vou rodar desse jeito, depois eu vou melhorar, tá? Então, por exemplo, só fazendo aparecer o número, tá? De line. Bom, e vamos ver o que acontece aí. Então, rodar o programa. Então, olha só o que está acontecendo. Então, por exemplo, quantas posições? Eu vou fazer algo assim, quero 250 posições. Não pode. Tá bom, menos 5. Também não pode. Tá bom, então eu quero 6 posições. Bom, olha o que ele fez aí. Ele está, nesse momento, mostrando para a gente os valores que ele sorteou. Perdão, que ele calculou. Certo? Os valores que ele calculou. Então, como é que a gente vai resolver agora o nosso exemplo, né? Que posições são essas? Então, para a gente ter uma ideia quais são as posições, eu posso melhorar essa mensagem aqui. Por exemplo, eu posso dizer assim, ó, abre aspas, V, abre colchetes, izinho, abre aspas, fecha colchetes, igual, certo? E aí eu ponho desse jeito. Aí vai ficar melhor agora, tá? Bom, para você ver que, como isso aqui não é sorteio, é um cálculo, se eu colocar 6, os 6 primeiros elementos terão que ser os mesmos, tá? Então, vamos rodar agora de novo o programa. 6 elementos. E olha que legal, agora ele está dizendo, olha, posição vértice 0 tem 4, a vértice 1 tem menos 2.0465, a vértice 2 tem menos 6, quer dizer, ele agora dá um índice da posição que ele sorteou, ok? Eu acho que com isso nós atendemos esse item, que era calcular e exibir os elementos do vetor conforme essa regra, tá? Agora, o próximo é o seguinte, ó, calcular e exibir a média dos elementos situados no intervalo 0.5 menos 0.5 a 0.5. Tá? Antes de prosseguir, vamos ver um caso assim, meio absurdo. Se você tivesse colocado 3, algum desses está no intervalo? Não, né? Aliás, se bobear, não vai ter nenhum no intervalo, né, pessoal? Acho que, não sei, talvez tenha, depende da porcentagem. E a média tem um detalhe, né? Ela tem a somatória dividida por uma quantidade. Se a quantidade for 0, você vai fazer a soma dividida por 0, vai dar o quê? 0 sobre 0 vai dar um erro.
né? Então eu tenho que me preocupar com esse problema também. Então vamos começar por etapas. Primeiro, se eu quero a média, eu vou ter que criar uma variável aqui para fazer a soma. E se eu quero contar, peraí, deixa eu... Então eu vou ser média double, eu vou ter assim, soma, vírgula, média. Eu estou suspeitando que não vai ter, não sei, vamos ver. E quantidade, int e de quantidade, tá? Criei essas variáveis, tá bom? Eu posso já antecipar aqui, por exemplo, a quantidade começar com 0, tá? E a soma também, como tem esse detalhe, né? A soma também seria inicializada com 0, só que a soma é 0.0 que é double, tá? Então eu já preparei esses dois aqui para fazer esse cálculo. Aí nós temos duas alternativas para fazer essa parte nossa aqui do exercício, né? Eu posso fazer aqui dentro já soma e quantidade, ou eu posso fazer um for à parte, que eu prefiro, para não misturar, tá? Então a gente vai fazer a parte do cálculo. Eu vou fazer a parte do cálculo aqui no for à parte. Veja, estamos agora nessa parte aqui, ó. Elevei memória, defini o tamanho da matriz, preenchi a matriz e agora estou no cálculo, tá? Então para não ter mistura, eu vou falar assim, eu vou fazer o for aqui nessa parte, né? Podemos até colocar um cout aqui para dizer iniciando os cálculos, né? Alt, iniciando cálculos, por exemplo. A gente deixa aqui só para separar da parte aqui, da parte que foi gerado o vetor, tá bom? E esse meu for aqui, ele vai considerar o quê? Para calcular a média, eu tenho que verificar. Então eu vou fazer o seguinte, olha, if v índice i. Agora, qual que era a condição mesmo? E ele está entre menos 0.5 e mais 0.5, tá? Então, se v índice i maior que 0. Perdão, maior que menos 0.5 e é desse jeito. E eu vou perguntar se ele é menor. Essa é a condição. Se você acha que for meio acumulado aqui, você pode até fazer assim. Ó. Mas para que parênteses? Não precisa, tá? Mas eu estou botando parênteses aqui só para forçar, para você perceber o seguinte, ó. São duas condições dentro da condição do if. Certo? Ou seja, se ele for maior que menos 0.5 e menor que 0.5, ou seja, se está nesse caso, eu tenho que fazer duas coisas. Então, como são duas coisas, eu tenho que abrir e fechar as chaves. A primeira coisa é a seguinte, aquela variável soma que eu criei aqui em cima, tá? Ela vai ser soma é igual soma anterior mais v índice i. Eu vou somar esse elemento i. E a minha variável quantidade, que é a variável p, né? Vou somar mais um. E mais. Tá bom? É isso que eu vou fazer aí. Certo, pessoal? Agora, para exibir a média, eu tenho um problema. E se acontecer, como a gente viu na nossa amostragem anterior aí, de nenhum elemento estar na faixa? Ele vai tentar fazer 0 sobre 0. Tá? Então eu vou fazer assim. Cout, só para separar aqui, exibição dos resultados. Exibindo as respostas.
aqui só para separar novamente os cálculos, né? Então, primeiro, a gente vai ter que verificar a média, né? Então, como é que eu vou fazer assim? Ó? If, se a quantidade for igual a zero, não tem média. Tá? Então, out, né? Não houve elementos para a média solicitada. Não existe cálculo, tá? Essa é uma resposta. Agora, e se não foi zero? Aí teve cálculo. Então, aí, else, aí eu vou abrir chaves e fechar chaves, né? Aí, que é para o else. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a variável média, né? Essa variável que eu fiz aqui, med, certo? Aliás, eu poderia... Tá? E aí, média igual variável soma dividido pela quantidade. E vou exibir, né? Out, média, nada. Isso tá só para dizer que é uma faixa, tá, pessoal? Igual a média. Line. Pronto. Então, eu não sei se vai ter média ou não vai ter média, tá? Mas eu vou fazer esse resultado desse jeito aqui, tá bom? A gente pode até fazer assim, vamos testar esse carinha aqui, ó. A gente sabe que os primeiros não tinham resultado. Vamos botar um número grande, vai, por exemplo, 180, tá? Mais um monte aqui. Ah, ele teve, tem número sim no meio da média, olha que legal. Aqui, por exemplo, teve resposta, tá? Agora, vamos supor que eu queira rodar de novo, eu vou botar 4 elementos, ali 5, que não tinha número na faixa que a gente viu. Por exemplo, 4 elementos. Esse aqui, ó, não houve elementos para média solicitada. Beleza? Então, confesso a vocês, pessoal, a gente prepara às vezes o enunciado. Eu fiquei na dúvida que se fosse ter, eu não testei, tá? Fiquei na dúvida se ia ter ou não valores nessa faixa. Muito bem. A segunda coisa que ele está pedindo, ó. Calcular e exibir a porcentagem dos elementos negativos do vetor. Porcentagem, né? Quando a gente tem esse porcentagem, né? O que eu tenho que fazer em porcentagem? Eu tenho que perguntar. Por um acaso, é exatamente esse exercício aqui, exemplo aqui. Porcentagem dos negativos, né? Eu tenho quem? Eu vou criar uma variável porcentagem, eu vou criar uma quantidade, eu vou fazer a verificação. Como são dois números, por exemplo, a quantidade é inteiro, né? E a porcentagem, como é que você calcula a porcentagem, né? Você tem a parte dividido pelo total, né? Então, 100 vezes a parte dividido pelo total, certo? O total é o nosso N, e a parte é a quantidade que eu vou encontrar, tá? Então, porcentagem de negativos, só que esse aqui é o número inteiro, é o número double, né? Eu vou ter que declarar um float na frente aqui para não dar erro, tá? Então, vamos lá. A gente pode até salvar isso aqui, de repente. Aqui depois depois a gente vê o resultado aqui, né? Muito bem. Então agora eu preciso criar a variável para porcentagem, né? Então vamos colocar aqui double porcentagem de negativos, né? Mas eu tenho que ter a quantidade de negativos também, né, pessoal? Para não ficar criando muito bom, já estou fazendo assim. Vamos criar a quantidade de negativos, né? Então, int, quantidade de negativos, e eu vou inicializar também com zero quantidade de negativos. Ou seja, tá? A gente pode até fazer para ficar assim, ó. Isso aqui para
porcentagem de negativos, tá? Esses dois aqui, média entre menos 0,5 e 0,5. Pronto, a gente sabe para que essas variáveis foram criadas, certo? Então vamos cuidar da porcentagem. Né? Basicamente, eu já até dei a cola para vocês aqui, né? A gente vai literalmente reproduzir esse código aqui, né? A quantidade negativa, a porcentagem. Vamos fazer o for, mas o for não preciso fazer de novo, eu já tenho ele feito. Vamos aqui, eu vou encaixar, não tenho aqui o meu for dos cálculos, né? Eu simplesmente vou acrescentar aqui o meu if aqui dentro, tá? If vetor índice i negativo, é menor que 0, ou 0,0, tanto faz, certo? É isso que eu estava fazendo aqui, ó, menor que 0. O que eu faço? Só somo 1, né? Como é apenas somar 1, eu posso botar já direto aqui, quantidade de negativos, mais, ponto e vírgula. Só isso, tá? Aqui, ó, na quantidade negativa, se eu fazer a soma, então vou botar aqui. Mais. Bom, depois que passou o looping, né, depois que eu varri o vetor, onde é que estou varrendo o vetor? Estou vendo o vetor aqui, ó, esse for que vai da linha 24 a 32, o primeiro if eu estava verificando se estava na faixa que me interessava. Agora eu estou verificando se é negativo, tá? Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, né? Então, só que aí não tem problema de não existir resultado, né? Se tudo... Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou calcular aqui, ó, a porcentagem negativa, se foi essa variável que eu criei lá em cima, acho que foi na PN, né? PN, né? Igual. Então, recordando aqui, né? Só para quem... Porcentagem é 100 vezes a parte, ou seja, no caso do N, dividido pelo total, que é o nosso N, né? E aqui, ó, seria lá, eu tenho lá float 100 vezes Qn barra N, né? Então, eu posso fazer assim, float. Só poderia fazer do jeito? Podia, mas eu estou aproveitando aqui um modelo que eu já fiz vocês, tá? N dividido por N, que é a nossa quantidade, certo? E vamos exibir a resposta, tá? Tudo isso foi feito para exibir a nossa resposta, certo? E, na verdade, exatamente o quê? Cout porcentagem de negativos igual, né? Aí a gente põe aqui N, e a gente pode ainda fazer um charmezinho, botar o símbolo da porcentagem aqui no final, certo? E a gente pede para mudar de linha. Vamos testar? Por exemplo, um número pequenininho, só para a gente poder ficar vendo aqui fácil. Vamos supor, 5 números, tá? Aí ele, nesse caso, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Isso é errado aqui, tem alguma coisa que foi... não, o erro está aqui, eu vou ter PN aqui, N. Agora tem. Ele pegou uma sujeirinha da memória e fez, por exemplo, 5 elementos, tá? Pronto. Aqui, ó. Vou olhar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. 3 são negativos, deu 60% aqui, ok? Então a porcentagem também está resolvida. Porcentagem. E agora, calcular e exibir o maior valor. O maior valor, né? O maior valor aqui é um problema, pessoal. Eu preciso
inicializar ele com algum dado. Você não pode jogar um número para ter problema, tá? Então, o maior valor... maior valor, exatamente isso. Olha o roteiro do maior valor. A gente procura o maior valor de uma lista, a gente elege o primeiro como sendo maior, compara o maior com o próximo e assim sucessivamente. Como eu vou inicializar com o primeiro mesmo ali, ó. Olha, é exatamente esse roteiro que a gente tem aqui, tá? Só que aqui, como eu fazia só para o maior valor, eu já comparava com a posição 1. Eu vou botar ele na sequência aqui, ó. Eu vou botar ele no conjunto aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar a variável para o maior valor, tá? Vou colocar aqui. Double maior, tá? A variável aqui é para o maior valor. Opa. Maior valor, tá? É porcentagem, não é porcentagem, porcentagem. Muito bem. Então, eu tenho que, depois que eu fiz essa parte aqui do exercício, ó, que eu criei o vetor, na hora que eu estou iniciando cálculos, antes de começar a verificar os cálculos, eu preciso fazer o seguinte, ó. Tem que ver que a maior ela vai valer alguém. Por exemplo, a primeira posição, tá? Que a primeira posição sempre vai existir, certo? E aí na parte dos cálculos, eu digo assim, ó. Se o vetor da vez for maior que o maior, o que eu faço? O maior passa a ser quem? O vetor da vez, a posição da vez. E aí eu simplesmente venho e acrescento aqui embaixo, né? Out maior valor igual maior. Bem, e está feito o nosso exercício, tá? Então, vamos rodar aqui, ó. A gente pode até ver aqui, ó. O maior aqui é o 4, né? Vamos rodar com 5 aqui para a gente ver o que acontece. Aí, ó. Ele mostrou aqui. Ele não calculou média, porque nessa faixa não tinha média. Não tinha valores de menos 0,5 até 0,5, né? Mas ele tinha 3 negativos, então deu 60%. E o maior foi o 4, tá? Agora a gente pode rodar para um número exageradamente grande. Por exemplo, vamos dizer aqui, sei lá. Vamos errar. Eu quero 500 números. Não pode. Tá bom, desculpa. Então eu quero 150 números. Aí ele exibiu 150 números aqui, né? Que a gente tem aqui, tá? Mostrando cada um deles. Aí ele fala, ó, iniciando o cálculo. A média solicitada daquela faixa foi essa, tá? A porcentagem de negativos foi 50,666667 e o maior valor desse conjunto é 6,3962, tá bom? Tá feito o exercício. A quarta questão é sobre matrizes, e aí é matriz sorteio, ok? Aí eu vou lembrar o seguinte, ó, mesma coisa, tá pedindo a ordem da matriz, né? Uma matriz quadrada de elementos inteiros, né? E aí pede para verificar, só que agora usando do while, para verificar se a ordem é válida, fazer um sorteio na faixa que me interessa, tá? Aí calcular e exibir os elementos ímpares da diagonal principal, né? Depois calcular e exibir a porcentagem dos negativos, foi exatamente igual ao anterior, né? A gente já fez, só que agora é matriz. E determinar e exibir o menor elemento, o menor elemento, se é um S aí, elemento da matriz,
e seus respectivos índices, ou seja, a posição que ele se encontra. Tá bom? Então vamos lá. Tem que lembrar, reserva do tamanho da matriz, tamanho real da matriz, preencher a matriz, fazer os cálculos e exibir o resultado. É isso que a gente tem que sempre se preocupar. Dado uma matriz de ordem n menor ou igual a 30, cujos elementos são do tipo int. Então, essa primeira linha já diz para a gente o que a gente quer primeiro, né? N tem que ser uma matriz, ela é quadrada, ó, matriz quadrada, ou seja, número de linhas igual ao número de colunas. A posição vai ter máxima, são 30 posições em cada linha, em cada coluna, e é do tipo inteiro. Então, essa é a primeira informação que a gente vai usar aqui, ó. Int, matriz, 30 por 30. Aqui, ó. Primeira informação é essa, tá bom? Agora, segunda coisa que ele pede, ó. Informar e validar a ordem da matriz usando do while, ou seja, está perguntando qual vai ser o tamanho máximo da matriz, né? Então, eu vou chegar aqui, eu vou dizer assim, int, ordem n, tá? Bom, matriz eu tenho em coluna, pessoal, já vou fazer o seguinte, eu já vou criar i, j, tá? E vírgula n, que assim eu já preparei os índices de linha em coluna e vou aqui. Aí eu ponho assim, ele quer aqui com do while, eu verifico a ordem da matriz. A ordem, ela vai ser o seguinte, ela não pode ser maior que 30 e não pode ser negativa. Então, enquanto n for menor do que 1, ou seja, 0 também não pode, ou n maior do que 30, tá? Ele vai ficar nesse looping até o momento da pessoa colocar o valor certo. Eu vou colocar assim, cout, ordem da matriz. Pode até colocar aqui, ó, n menor igual a 30, se você quiser, tá? Como uma informação. Vou botar aqui n, ordem n da matriz, né? Então já é um lembrete para quem for cadastrar informação, colocar certo. Aí, ó, cin, vou ler o n. Vamos testar para ver se funciona. Ele se perdeu. Ah, que legal, não funciona. Então, paciência. Vamos fazer o seguinte, vamos no compilador aqui, normal aqui, vamos aumentar um pouquinho a letra, vai ficar legal. Vamos fazer um teste aqui. Rebuild, workspace, vamos rodar aqui. Vamos rodar. Está perguntando a ordem da matriz. Agora essa é a demora que ele faz da compilação propriamente dita, tá? Ordem da matriz. Vamos botar aqui. 40. Pô, não, tá bom. Então, menos 5. Ah, cara, não dá, tá bom. Então, a ordem da matriz, por exemplo, vamos dizer que eu quero 5. Ele aceitou. Bom? Então, a ordem da matriz está funcionando. Certo? Então, nós fizemos essa primeira parte. Agora, determinar os elementos da matriz obtidos por meio de um sorteio aleatório, de menos 16 até 33. O que a gente tem que lembrar do sorteio é que a gente pensa que são aleatórios, né? Mas, na verdade, dentro do computador não são de fato aleatórios. Existe uma equação matemática que a gente está usando. Tá? Então, por exemplo, você imagina que essa equação matemática, para pegar uma faixa de números, o que acontece? Tem uma fórmula geral que eu vou explicar aqui daqui a pouco, mas você imagina o seguinte, ó, você tem uma função meia doida que ela fica oscilando entre o menor e o maior valor possível. Só que se você... E aí você faz assim, vamos supor que eu quero os números de um dado, né? O que eu faço? O número que tiver eu divido por 6, o resto da divisão por 6. E o resto da divisão por 6, por exemplo, ele vai dar, pode ser ou 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Bom, o dado não tem uma face zero. Se eu somar 1, fica os números do dado, certo? Na prática, o que eu fiz? Eu fiz uma faixa de sorteio. Né? Você imagina que eu tenho assim, o maior valor menos o menor valor, mais 1, por quê? Ó?
maior valor da minha faixa menos o menor, eu tirei o menor propriamente dito. Então eu somo 1, né? Eu tenho um número de possibilidades. Imagina um dado com esse número de possibilidades, certo? Aí eu vou fazer exatamente o resto da divisão desse cara. Então vai variar de quanto? De 0 até o número de possibilidades. Só que a faixa, na verdade, ela é deslocada, ela não é a partir do zero, né? Ela é a partir de um número que a gente tem, pode ser negativo, positivo, não importa. Então, você faz aqui, ó, seria o resto da divisão desse número range que ele pega, por essa conjunto de possibilidades, mais o primeiro elemento. Tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui? No nosso enunciado, é de menos 16 a 32. Tá? Então, se eu for bem na cola mesmo, eu teria que botar essa linha aqui, ó. Tá? Onde o A vai ser menos 16 e o B vai ser 33. Tá? Então, se eu fizer aqui, primeiro eu vou ter que fazer um for, né, para passar por cada elemento da matriz, né? Agora que eu sei o N, né? Então eu vou fazer assim. Então assim, for I de 0 I menor que N I mais. Dentro desse for, eu vou ter quem? Agora, para cada linha, eu tenho cada coluna. For J de 0. Vou tentar abrir isso aqui para vocês. Acho que fica melhor também para mim. Como é que eu sou? Né? For J de 0. J menor que N. J mais. E o que eu vou fazer agora com esse cara? Vou fazer com esse cara exatamente essa conta. Ó. Posição M índice J, eu vou fazer esse sorteio. Ó. M índice I J igual a quem? Range. Opa, mas para ele reconhecer essa função range, eu não falei, mas aqui em cima eu tenho que botar a biblioteca da range. Qual que era a biblioteca da range mesmo? tstdlib. Tá? Então eu tenho que ter aqui de tstdlib. Certo? E ele reconhece. Tá bom? E aí, eu vou fazer a sequência da conta que eu falei, né? Range, o resto da divisão. Então vamos ver o que eu ponho aqui, né? Olha lá. O último valor menos o primeiro mais 1. Tá? Quem que é o último valor? Nosso enunciado. 33. 33. Menos o primeiro fica mais o primeiro, né? 16. Mais 1. E tudo isso mais a primeira posição, que era menos 16. Certo? Alguém pode falar, poxa, professor, mas eu não podia já ter colocado direto o valor aqui, né? Então, se você somar aqui, né? Vamos pegar aqui para não errarmos aqui, que coisa complicada, vou fazer aqui, né? Calculadora, né? Então, só para a gente não cometer um engano aqui, né? 33 mais 16. Na verdade, 16 mais 1 deu 50, certo? Aí, então, nós vamos fazer o quê? Esse parênteses aqui eu posso trocar por 50, tá? E por que eu não posso... Veja, eu não posso subtrair 16 aqui, porque na verdade é range e vir por 50, tá? Só que ele está sorteando os elementos.
Só que se eu pedir para fazer isso aqui, ele está pedindo para sortear, mas não está pedindo para exibir. Eu vou fazer o seguinte, só para vocês entenderem uma coisa, eu vou exibir aqui, só para a gente fazer um teste rápido, tá? Não precisaria. Para a gente fazer uma coisa rápida aqui, vocês verem aqui, entender o que vai faltar agora. Alt, M, índice e só para a gente ver o resultado disso aqui, eu vou fazer. Ele está sorteando, né? Então, olha só, vamos botar um número pequenininho, 3 posições, por exemplo, 3, tá? Não. Cadê? O que ele fez? Do programa. Embaixo. Aqui. O que ele falou? Vamos rodar de novo. Vou fazer rebuild. Vou fazer um rebuild aqui, porque ele está resultado anterior, tá? Só para a gente entender aqui, olha lá. Então vamos rodar o programa. Por exemplo, 3 posições. Aí ele sorteou, né? 25, 1, 18, 16, tal. Se ele é aleatório, deveria dar um resultado diferente, né? Então, muito bem. Vamos rodar de novo. 3 posições. Ué, coincidiu? Vamos tentar outra vez. Vamos tentar um outro número, tá? Vamos rodar de novo. Vamos tentar 5. Ah, legal. Opa, mas olha só, 25. Então, o que acontece? Ele dá sempre a mesma sequência de resultado, porque naquela função maluca que a gente está vendo aqui, ele vai pegar a partir do começo, né? Então, para que ele não tenha essa constância, a gente precisa acrescentar aqui, ó, o stime, biblioteca ctime, e a gente vai inicializar com a hora, tá? Porque aí cada vez ele sorteia de um jeito. Então, eu vou ter que acrescentar aqui a biblioteca ctime. Na verdade, não precisa match, vai deixar aqui ctime. Certo? E eu vou colocar aqui no meu sorteio, antes de começar o programa aqui, eu vou colocar exatamente essa expressão aqui, ó, sRange time 0. sRange time 0, tá? Por quê? Ele vai usar como inicializador da função a hora do relógio do computador. E cada vez que ele fizer isso, ele vai ter um resultado diferente. Então vamos ver agora como é que fica. Por exemplo, ordem 3, já deram números diferentes. Se eu rodar de novo, já deram números diferentes. Agora sim ele está sorteando. Tá bom? Então, beleza. Né? Com isso aqui, eu acabei de preencher. Bom, ele não pede isso aqui. Isso aqui não precisa. Isso foi o professor Edson que colocou. Então, eu vou tirar agora os resultados do sorteio, que não são necessários, tá? E vou deixar, ele aqui está gerando a matriz, que é, na verdade, esse segundo item. Agora, depois que ele gerou a matriz, está aqui. Calcular a soma dos elementos ímpares da diagonal principal da matriz. Meus amigos, vamos recordar um pouquinho aqui. Eu acho que nesse tinha. Olha aqui. Aqui é exatamente o exemplo de sorteio aqui, né, que eu acabei de falar. Ó. Eu estava falando aqui, pegando aquele slide feio, né?
Aí o exemplo de sorteio, exatamente o que eu estava falando agora. Eu preciso ter usado isso aqui, né? Muito bem. Ó, diagonal principal, você pode fazer de duas maneiras, né? Uma maneira é você fazer dois for, perguntar se o i é igual ao j, né? E aí você faz o que tiver que fazer na diagonal principal. Ou você sabe que o índice da linha da coluna é o mesmo. Você pode já varrer direto. Apenas um único for. Pode fazer das duas formas, tá? Se eu só tivesse uma conta, eu faria isso. Mas acontece que o nosso enunciado, ele ainda teria de exibir a porcentagem dos elementos negativos, que é a mesma roteiro que a gente fez agora lá no vetor, e determinar e exibir o menor elemento e as suas posições. Então, eu vou fazer esse aqui, porque eu vou fazer dentro de uma rotina um melhor elaborado, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui qual que era a pergunta? Era a soma dos elementos do diagonal principal. Então, eu vou criar aqui int soma pp, diagonal principal, começa com 0, tá? É isso? Soma os elementos... não. É soma os elementos... Calcular vezes soma os elementos ímpares da diagonal principal, tá? Então, são duas coisas. Eu vou ter que verificar a posição e eu vou ter que verificar se são ímpares, né? Então, colocar soma ímpares diagonal principal. Começa com 0, tá bom? Então, vamos fazer isso rapidinho aqui dentro do nosso loopinzão aqui. Vou fazer um for duplo para cálculo, tá? A partir de agora. Poderia fazer dentro desse? Poderia. Poderia aproveitar e já gerar? Posso. Poderia fazer direto. Porém, às vezes a gente precisa de outros cálculos, então vou deixar aqui um for específico para cálculos, né? E vão ser vários cálculos. Então eu vou abrir e fechar chaves. E, a primeira informação que eu quero é os elementos da diagonal ímpares da diagonal principal. Então eu vou ter que fazer a seguinte pergunta. Vamos colar, fazer uma colinha lá. Né? Ó, se o i é igual a j, e eu também quero ímpar. Para ser ímpar, o que acontece? O resto da divisão por 2 tem que ser 1. Né? Então, eu vou fazer assim, ó. If o i igual a j. Certo? E m índice i j. O resto da divisão dele por 2 igual a 1, o que eu vou fazer? Ele está pedindo simplesmente eu faça a soma, né? E a nossa soma da diagonal principal. Então, a nossa soma aqui é essa conta aqui, ó. Esse cara daqui. Aí eu posso escolher se quero fazer mais igual, né? Ou ele igual a ele anterior, mais mxj. Não, Ctrl Z. Tá? Então, esse é o primeiro if. Tá feito. Aí eu tenho que exibir, né? Então, no final, eu vou fazer aqui. Out. Soma ímpares. Tá? Não. Principal. Igual. Tá, vamos rodar para ver se funciona. Build aqui para não ter problema em pegar programa antigo. Vamos fazer aqui. Só que ele vai dar um resultado, a gente vai ter que testar e cada vez ele vai fazer
um teste, né? Está compilando, eu vou gerar, por exemplo, 20 posições. Aí disse, a soma dos y principal desse aqui. Tá? É ímpares, tá? Ímpares. Muito bem. Próxima pergunta. Calcular e exibir a porcentagem dos elementos negativos, né, que a gente fez aí, exatamente o que a gente fez na outra, né? Então, vamos supor aqui, eu vou ter porcentagem dos elementos negativos, eu tenho que ter assim, 20, quantidade de negativos igual a 0, certo? Agora a porcentagem é double, porcentagem negativos. Tá? E aí tem uma pegadinha, né? O vetor é só como se fosse uma linha só. A matriz, ela é quadrada, né? Então eu teria que fazer quantidade de linhas vezes quantidade de colunas. Então n ao quadrado aqui, tá? Essa é a diferença que tinha. Por isso é que eu fiz esse enunciado, tá? Então, eu agora vou ter um outro if aqui dentro. Qual que é o if? If m em si menor que zero, que é negativo, zero, né? O que eu vou fazer? Quantidade de negativos, mais, certo? Lá em cima eu já comecei ele com zero. Então agora, para fazer a quantidade de negativos, o que eu vou ter que fazer aqui de conta? Né? Eu queria avaliar a porcentagem? Criei, né? PN, né? Então vamos fazer a porcentagem aqui. Porcentagem de negativos é igual. Lembra? Eu coloquei float, né? Para garantir em vezes quantidade de negativos. Agora atenção, dividido por, abre parênteses, n vezes n. Certo? Ou n2, tanto faz. E aí eu posso exibir a resposta. Alt, porcentagem de negativos igual PN. E fazer um charminho aqui e botar o símbolo da porcentagem aqui no final. Endline. Vamos rodar ele, né? Dá tudo certo. Por exemplo, ele calculou aí porcentagens negativas. Né? Cada vez vai dar um resultado, porque os valores são aleatórios, né? Então ele vai sorteando cada vez de um jeito, tá bom? Entendemos então agora esse item. Falta apenas esse último aqui, ó. Determinar e exibir o menor elemento da matriz e seus respectivos índices, né? Então, vai valer algo que a gente já fez aí no exercício anterior. Eu vou criar uma variável menor, mas eu também vou ter que ter a posição I e J do menor, tá? Então, vamos criar aqui, ó, int menor, tá? E eu vou ter assim, o IM, que é o índice do menor, e o JM, que é a posição do menor. Posição de coluna menor, tá? Então eu vou poder dizer que é o elemento índice IM que é o menor, por exemplo, tá? Eu tenho que inicializar a variável menor de alguma maneira. Então, antes desse nosso looping de cálculo aqui, né? Eu vou dizer que o menor, eu vou colocar a primeira posição, né? M índice 0, 0. E aí eu vou simplesmente, agora, esse if daqui, ele vai ter duas coisas. Ele vai verificar, ele vai fazer duas coisas. Ele vai verificar se é menor, por exemplo. Posso aproveitar aqui esse pedaço aqui, ó.
Então, como ele vai ter mais de uma operação, eu vou abrir e fechar a chave para ele. Tá? Então, se esse cara for menor, então o menor passa a ser o M, índice, e J da vez. Certo? E não apenas isso. Eu tenho que dizer que o índice do menor é igual ao I. E o J do menor também é igual ao I. É igual ao J da vez. Tá? Agora, eu inicializei a posição IJ, né, menor. Eu também vou ter que inicializar aqui, ó. A primeira posição não peguei 0, 0, então eu vou ter que dizer aqui, quando eu inicializei menor, eu vou ter que dizer que o I menor é 0 e o J menor também é 0. Ou seja, eu não peguei a posição 0, 0, eu tenho que dizer que eu peguei a 0, 0 como sendo menor. Vai que a primeira é esse mesmo, vai que a primeira posição sai como menor, né? E aí ele se perde, ele pega ali uma posição que não tem aí, fica difícil, tá? Então agora eu achei, ele vai passar o looping. Terminado isso, o que eu vou dizer assim? Terminou o programa, eu vou dizer assim, ó. Out menor valor igual menor, tá? E ainda vou dizer assim, ó. Na linha I e na coluna na... Vou encolher aqui um pouquinho, tá, pessoal? Não tem problema, eu posso fazer aqui. Na coluna J e endline. Certo? E aí é só rodar o programa. Eu acho que eu estou com uma tela aberta aqui para fechar. Vou rodar o programa. Build, rebuild, para refazer. Yes. E aí eu já posso. Então vamos ver aqui rodando. Por exemplo, vamos tentar 45. Não dá. Menos 8. Não dá. Tá bom. Então, 25 posições. Ele calculou aí. Moduzinho para gerar pessoal. Porcentagem menor valor, menos 16 na linha 25, coluna 25. Foi exatamente a última posição que ele pegou. Tá? Essa situação que nós temos aí. Ok? Exatamente a menor possibilidade seria menos 16. Bom, pessoal, com isso a gente fechou